Bom dia, 1º de fevereiro de 2024. Um mês do novo ano já se foi. E me conta, como é que foi o seu mês de janeiro? Ontem estava saindo uma... O pessoal fala que é trend. Nem sei o que significa isso. Mas o pessoal fala que é trend. Que é uma postagem padrão, né? Que todo mundo posta igual. Aí tava lá assim, aí você publicava 4 ou 6 fotos ou uma foto de janeiro, mas o tema era assim, janeiro e seus 90 dias, porque janeiro demorou muito a passar, e de fato, janeiro demorou a passar. Foi um mês intenso. Para mim foi aquele mês que um dia pareciam 3, então realmente foram 90 dias dentro de 31 dias. Como é que vocês estão? Estamos aqui hoje, mais uma vez, né? Hoje é quinta-feira. Estamos nesse tempo de qualidade que separamos para o Senhor, né? O objetivo desse ministério é para te incentivar a você separar um tempo de qualidade para o Senhor, um tempo para você orar e para estudar a palavra, as escrituras. Atenção, todos nós precisamos de contato com as escrituras, com a palavra de Deus. Um devocional bom não substitui esse tempo. Você precisa do acesso, do contato com as escrituras. Tá? Se não der tempo de ler o devocional, não leia, mas dedique o seu tempo à leitura das Sagradas Escrituras. É aqui, a voz do Senhor é aqui. Aqui é a palavra de Deus. Meus devocionais, eu acredito muito, eu leio um diariamente, mas ele é complementar. Ele é para poder entender, porque são pessoas que já estão nessa jornada há mais tempo do que eu, já tiveram experiências com o Senhor que eu ainda não tive, e que fazem essa troca. Então é muito bom você estudar, você aprender com pessoas que já estão na jornada há mais tempo que você. Por isso que eu amo estudar, eu amo a leitura, né? E é muito bom aprender. Então, assim, que você entenda isso. Não substitui, tá? Um bom devocional, um bom livro de devocional diário não substitui a leitura da Bíblia, tá? O devocional que eu faço, ele tem concomitante a leitura da Bíblia. Então isso é ótimo. Mas aquele devocional que não te leva para a leitura diária da palavra de Deus, está faltando alguma coisa, tá? Então a sua prioridade precisa ser o estudo das escrituras, a leitura. Ah, Michele, eu não entendo. Eu falei, nossa, a gente não entende muita coisa. Não é só você não. A gente não entende muita coisa, porque é a palavra de Deus sendo revelada para nós. Então, muitas coisas Deus ainda não quer revelar para você. E Ele vai revelar para você no tempo certo. Isso aqui é vivo, tá? É algo sobrenatural, né? Às vezes a gente fica clamando por algo sobrenatural. Ai, meu Deus, eu quero... Porque a gente quer ver a terra tremer, a gente quer ver a montanha arder com a glória. A gente não enxerga a glória de Deus estar em todos os lugares. Se você se olhar no espelho, você vai enxergar a glória de Deus, porque Deus criou você e a mim, né? Então, assim, tudo que você faz, você precisa fazer para a glória de Deus, com boa vontade, com gratidão, com dedicação, né? Eu estou mudando a minha perspectiva de exercício físico para poder fazer para a glória de Deus, porque ainda estou fazendo com tanta má vontade que eu fico arrependida depois que eu termino, sabe? É uma dádiva poder fazer exercício físico. Então, assim, existem coisas na nossa vida que a gente
não gosta muito de fazer. Por exemplo, eu não gosto muito de atender telefone, mas é uma das minhas atribuições no meu trabalho. Então, eu estou me esforçando e Deus, Ele forja você. Então, eu estou me esforçando para fazer o melhor atendimento telefônico, porque é para a glória de Deus, entendeu? Então, a gente precisa pensar nisso. Até aquilo que você menos gosta de fazer, mas você precisa fazer, se esforça para fazer da melhor forma, porque você glorifica o Senhor com tudo que você faz, né? E assim, a gente tem um sobrenatural aqui, ó. O ar que nós respiramos, a vida dos nossos filhos, a nossa vida, né? Nós temos o fôlego da vida, o fôlego, entendeu? O fôlego de Deus está dentro de mim, dentro de você. Isso é sobrenatural, isso é lindo, uma bênção. Então, nesse dia de hoje, seja grato ao Senhor por tudo que Ele já fez hoje para você. O que Deus para agora e raciocina? O que Deus já fez por você hoje? Hoje. Ah, não me lembro, Michele. Não aconteceu nada de extraordinário. É sério mesmo? Você fez xixi? Você foi ao banheiro? Seus rins funcionaram direitinho? Gente, se os seus rins não funcionarem direitinho, você vai precisar fazer hemodiálise. Se os seus rins não funcionarem direitinho, o seu corpo inteiro não funciona. Agradeça ao Senhor. Você tomou um banho quentinho hoje? Tomou? Você bebeu água limpa? Gente, agradeça. Tudo isso é milagre. Você vai para o seu trabalho daqui a pouco? Vai. Glória a Deus. Você fez uma faculdade? É porque você é inteligente? É porque Deus te capacitou. Nós temos que nos enxergar no nosso lugar de completa dependência do Senhor. Somos completamente dependentes deles. Tudo que temos e somos é graças a Deus. Entendeu? Então, assim, a gente não pode normalizar os milagres do Senhor. Quantas pessoas você conhece que estavam com você, assim, convivendo, e de repente sofreram um acidente e teve a vida transformada da noite para o dia? Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós, sabe? A gente ora para que o Senhor nos livre de todo o mal, né? E a gente não entende os desígnios de Deus quando acontecem situações assim difíceis. Mas Deus sabe de todas as coisas e Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Sabe? E como é que você lida com situações difíceis que saem completamente daquele cronograma seu da vida? Como a vida de oração, como a vida de estudo da palavra consistente. Disciplina. Separe um tempo para o Senhor. Acorde meia hora mais cedo, uma hora mais cedo. Vai ser muito difícil nos primeiros dias? Sim, vai ser. Você vai ficar cansado. Você vai dormir orando. Você vai dormir lendo a palavra. Isso acontece comigo. E olha que eu já estou habituada a acordar bem de madrugada. Tem dias que eu não consigo também. Mas é o esforço. E Deus honra. Ele vai te capacitando. Hoje em dia eu já acordo antes do despertador. Todos os dias. Entendeu? Então assim, o Senhor te capacita. Ele se agrada. Ele vai te dar forças. Sabe, se você tem o hábito de dormir, você trabalha, faz faculdade, aí você chega em casa, tem sua rotina, aí você tem 8 horas de sono. Ai, não consigo dormir menos que 8 horas. Preste atenção, meus irmãos. Durma 7. O Senhor vai te renovar para que você tenha um tempo com o Senhor. Isso é fundamental para a sua vida. É que nem você comer e beber água. Você precisa dedicar um tempo de qualidade para o Senhor, porque o inimigo, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. E não adianta que você, por você mesmo, eu, por mim mesmo, a gente não tem condições de vencer. O diabo não. A gente tem com a autoridade do nome de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo venceu o mundo.
E é Jesus Cristo que deu essa autoridade para nós, para vencermos o diabo. Mas como é que você venceu o diabo? Só falando, tá repreendido em nome de Jesus? Se você não tiver uma vida separada, se você não tiver uma vida constante de oração, uma vida de estudo na palavra, o diabo vai rir da sua cara. Ele vai rir da sua cara. Eu falo assim, quem é você para me mandar embora? Olha a sua vida, tá tudo errado. Você tá fazendo a minha vontade? O diabo vai falar isso para você. Mas quando você separa um tempo, você se esforça. Porque esforço não é fácil para ninguém. Sabe? Você pode até falar assim, Michele, para você é mais fácil, tá acostumado. Esse hábito meu de acordar de madrugada, eu comecei em 2018. Estamos em 2024. Foi um pouquinho de cada vez. Até chegar no nível que eu estou. Marta, meu amor, bom dia. Deus seja louvado pela sua vida. Que bom que você está aqui. Entende? Os hábitos, eles são criados um dia de cada vez. Não é da noite para o dia, sabe? Às vezes a gente quer mudar o nosso hábito da noite para o dia. A gente já quer começar um hábito com 2 horas fazendo alguma coisa. A gente não é assim, a gente vai criando e vai fazendo de acordo com as nossas possibilidades. Então separe um tempo de qualidade para o Senhor, um tempo de qualidade, não uma sobra de tempo, tá? Se der tempo no fim do dia eu leio a palavra. Se der tempo, não. Separe um tempo para o Senhor. Esse tempo de meio-dia a 1 hora eu vou dedicar ao Senhor. Se você trabalha o dia todo e você, na hora do seu almoço, você usa a hora do seu almoço para dar uma volta, um rolê pela cidade, separe esse tempo para se fechar num lugar e ler a palavra de Deus e orar. É 1 hora. É um tempo de qualidade para o Senhor. O Senhor vai se agradar. Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, preste atenção, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que chamou à existência tudo com a palavra. Ele quer ser seu amigo, Ele quer ouvir você. Mas Deus sabe de tudo. Sabe, mas Ele quer te ouvir. Por quê? Não sabemos. Preste atenção. O nosso Deus, Ele é tão grandioso que nós não temos condições de alcançar os desígnios dele. Então, se a gente for parar para pensar, para imaginar o porquê que Deus quer que a gente ore, porquê a gente precisa obedecer, cumprir os seus estatutos e mandamentos. E isso nos garante uma vida com o coração cheio da paz que excede todo entendimento. Isso é real. Isso não é discurso. Isso não é papo para te convencer. Isso é real. Isso é real. Tá? Então, se você tiver uma vida dedicada ao Senhor, é isso que você vai ter. Paz. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz quando está tudo desmoronando ao seu redor. Na sua vida. Problemas acontecendo na sua família. Às vezes uma doença. Às vezes uma escassez. Às vezes uma decepção. Mas você vai estar com o coração com paz. Isso é sobrenatural. Mas é isso que nós vivemos quando temos uma vida de intimidade com o Senhor. Ele nos fortalece. Porque na palavra está escrito que aqui nesse mundo nós viveríamos aflições. Está escrito, não tem nenhum lugar aqui da palavra dizendo você vai ser cristão e sua vida vai ser sombra e água fresca. Você não vai ter mais problema, não vai ter mais escassez, não vai ter mais doença, não vai ter mais perda. Não tem nada aqui. Porque o reino de Deus que Ele prepara para nós é algo eterno, é algo que a gente não tem condições de entender. A nossa eternidade, a eternidade com o Senhor começa aqui o preparo. Mas é algo muito além da nossa capacidade de entender. Entendeu, irmãos? Vou ler aqui para vocês o Salmo 124 e vamos orar hoje. Vamos orar pelas nossas emoções, principalmente pela questão do perdão, do rancor, da mágoa, da tristeza, que a gente sente muitas vezes em relação a outras pessoas, né? Às vezes a gente sente uma tristeza, uma decepção com alguém, ainda nem chegou no nível de mágoa, de rancor, de ódio,
mas a gente fica tão triste, tão decepcionado, que aquilo deixa o nosso coração com amargura, né? E aí a amargura, a tristeza, com o tempo se torna mágoa, depois com o tempo se torna raiva, ódio, né? E depois gera uma doença emocional. E muitas vezes isso reverbera para o físico. Você vai e você fica com uma depressão, né? E você fica e dói todo no seu corpo toda vez que você, sabe? Então a gente precisa cuidar desses sentimentos. Logo que eles aparecem, a gente precisa liberar o perdão, independente do nosso achismo, se a gente acha que a pessoa merece ou não, que a pessoa é daquele jeito, não sei o que, não. Isso não cabe a nós. A vingança é do Senhor, e na própria palavra está escrito: há tempo de plantar e há tempo de colher, sabe? Tudo que a gente planta a gente colhe, sabe? Então a gente tem que ter um senso de responsabilidade na nossa cabeça, sempre, sabe? Porque muitas vezes a injustiça que a gente recebeu, que cometeram conosco, é uma colheita de algo que a gente fez há muito tempo atrás. Porque nenhum de nós está isento de cometer atos de injustiça com alguém. E às vezes a gente erra sem querer, não é proposital. Eu quero te ofender, não, a gente às vezes não faz isso assim, não. Às vezes a gente fala algo para alguém, a gente fala até no amor, mas a pessoa, quando recebe aquilo, ela não recebe bem. Isso acontece. Quantas vezes eu já falei algo, até brincando, e a pessoa não recebeu bem? Acontece. Quantas vezes eu já falei? Outro dia eu tive que pedir perdão. Eu nem sei pelo que eu pedi perdão, sinceramente, porque foi uma situação que eu ainda era do mundo, que eu bebi. Eu não me lembro o que eu falei, mas eu sei que eu magoei a pessoa, entendeu? E eu fui pedir perdão para ela. Ela sabe que ela ouviu de mim, mas eu não sei o que eu falei. Mas ela ficou muito magoada e eu fui pedir perdão. Eu falei assim: olha, eu não sei o que eu falei para você, mas eu sei que eu te magoei. Eu te peço desculpas, perdão, porque eu não tenho nada a ver com a sua vida, sabe? Então, acontece. Aí o que acontece? Você acha que isso que eu falei não foi uma semente? Futuro, há pouco tempo eu já sofri injustiças, comentários injustos. Será que não foi já uma colheita? Com certeza. Sabe, você tá isento de sofrer injustiça? Claro que não, a gente também sofre injustiças. Porque nós temos as nossas provações, as tentações, sabe? Então a gente tem que ter esse discernimento, sabe? A gente não está isento de sofrer injustiças e também de cometer injustiças. Então a gente tem que ter esse discernimento. Deus é justo, Ele nos ama. Deus é justo, entendeu? É um atributo do Senhor, é a justiça. Deixa eu parar de falar. Salmo 124. Diz assim a palavra do Senhor: se não tivesse sido pelo Senhor que esteve ao nosso lado, agora Israel pode dizer: se não tivesse sido pelo Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então eles teriam nos engolido rapidamente quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam nos coberto e o ribeiro teria passado sobre a nossa alma. Então as águas orgulhosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro fora do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que salmo incrível! Olha como começa. Se não tivesse sido pelo Senhor, o que seria da sua vida se não fosse o Senhor? O que seria da minha vida se não fosse o Senhor? O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Isso é muito tremendo. Eu fico sempre... Eu fico assim, às vezes a gente quer entender, né? Todos nós. Às vezes eu fico pensando... Deus Todo-Poderoso está tendo tanto trabalho com a humanidade, assim, tanto trabalho. A gente às vezes acha que Deus é gente, né? Que tem esse trabalho que nós temos, né? O mundo está todo na palma da mão do Senhor. É algo que você para pensar.
Quando eu começo a pensar na grandeza de Deus, eu dou um bug na cabeça, porque Ele é maravilhoso. Ele olha para mim, para minha necessidade e para a sua. Como é que você não quer dedicar um tempo de qualidade para esse Deus maravilhoso que nos ama tanto? Pelo amor do Senhor. Irmãos, orem, estudem a palavra. É algo maravilhoso na vida de cada um de nós quando nós temos essa busca de comunhão com o Senhor. Queira esse lugar na sua vida. Busque esse lugar para ficar com os ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Vamos orar. Pai querido e amado, como é maravilhoso falar do Senhor, falar da tua grandeza, falar da beleza da tua santidade, falar da tua bondade, Senhor, das tuas misericórdias que duram para sempre. Como é maravilhoso ver a tua forte mão nos protegendo, nos conduzindo. Como é maravilhoso ver que o Senhor nos sustenta, até mesmo quando colhemos coisas erradas que fizemos, porque o Senhor é justo. O Senhor é justo. O Senhor dá a nós de acordo com a nossa plantação. E mesmo quando a gente faz algo que o Senhor não se agrada, mas que a gente se arrepende e se esforça para não repetir os erros, o Senhor vem e nos consola, e nos conforta, e nos sustenta. Senhor, muito obrigada, meu Pai, muito obrigada, porque o Senhor é o autor da minha vida, da nossa vida, o Senhor é o dono da nossa vida. Senhor, nós nos submetemos ao Senhor. Jesus Cristo, nós nos submetemos ao Teu senhorio. Nós nos submetemos a Ti, Senhor. O Senhor é o Senhor da nossa vida, é o nosso Salvador. Espírito Santo, nos conduza nesse dia, lidere essa jornada nossa. Que nós tenhamos ouvidos sensíveis a Ti, ó Espírito Santo, para poder entender, para poder ter confiança nas nossas decisões, porque a paz, ela é o árbitro das nossas decisões. Que nós não tenhamos medo, que nós confiemos plenamente, que nós não coloquemos o Senhor conforme a nossa limitação, porque a gente não tem condições de alcançar, mas que a gente tenha plena consciência de que o Senhor, nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, Deus que nos ama de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crescem, não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Jesus veio aqui nessa terra, abriu mão de sua glória, passou tantas coisas, morreu uma morte de cruz, passou por todas as humilhações, carregou sobre si todos os pecados e dores da humanidade, pagou a conta que não era dele, não pecou e pagou pelo pecado dos seus inimigos, porque todos nós éramos seus inimigos, ó Deus, antes de nos sujeitarmos a Ti, antes de nos sujeitarmos ao Teu senhorio. Eu particularmente eu não gosto do termo aceitar Jesus. Quem sou eu para aceitar Jesus? Sabe? Eu agradeço a Ti pela Tua infinita misericórdia de ter permitido que eu esteja aqui, diante do Teu trono, orando. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, porque o homem caiu. Lá em Adão teve a queda do homem, o pecado entrou, tantas coisas ruins. Nós, pela nossa carne mesmo, nós somos ruins. A nossa natureza é pecaminosa. Se a gente não busca, não se esforça, a gente cai. Porque mesmo a gente tendo uma inteligência, a mínima que seja, a gente sabe o que é certo e errado. E quando a gente não tem o Senhor no nosso coração, quando a gente não tem uma vida baseada nas Escrituras, nos Teus mandamentos, a gente faz tudo errado. A gente erra, a gente peca em cima de pecado, sabe? E o Senhor, na sua infinita grandeza, o Senhor olha para nós, o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, o Senhor quer que a gente ande de acordo com os Teus estatutos, tanto que o Senhor inspirou há anos, há milhões, há milênios
pessoas inspiradas para escrever a Tua palavra aqui, para a gente ter acesso hoje a ela. A gente tem aqui tudo que a gente precisa saber para a nossa vida, a gente tem aqui. Isso é sobrenatural, isso é divino, isso é maravilhoso. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Pai, muito obrigada. Nós te louvamos, nós te exaltamos, te bendizemos, porque só Tu és santo e digno de toda honra, de toda glória, de todo poder. Oh, Senhor, muito obrigada por esse amor tão grandioso por nós, que antes da fundação do mundo já tinha nos desenhado, que já tinha estabelecido propósito para as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Nos capacite dia após dia a cumprir a Tua vontade em nossa vida. Que os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos anseios sejam sempre no centro da Tua vontade. Ah, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Enche-nos nesse dia com o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, habite em nós. Habite em nós, Espírito Santo. Habite em nós. Senhor, nessa quinta-feira eu venho clamar a Ti pelas nossas emoções, especialmente, meu Pai, pelos sentimentos de tristeza, mágoa, raiva, ódio, desejo de vingança, por pessoas que nos fizeram algum tipo de mal, alguma injustiça, traição. Sabe quantas vezes nós somos acometidos por essas situações? Pessoas, porque são todas as pessoas que nos magoam, são pessoas que estão próximas a nós, são pessoas que são importantes para nós. Então, são pessoas que a gente não espera receber essas atitudes. Então, são situações que nos magoam, nos entristecem. Então, Senhor, eu venho clamar a Ti nesse momento, que nos ajude, porque nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. É uma atuação do Espírito Santo, essa mudança interior. Então, Espírito Santo, eu venho clamar a Ti que trabalhe no nosso interior, que visite a cada pessoa que vai estar orando comigo neste dia, e trabalhe no seu coração, esquadrinhe as suas emoções, o seu coração. Sabe, que essa pessoa consiga liberar o perdão para outra pessoa que o magoou, que o feriu, que o traiu, que o enganou. Eu não sei o que aconteceu, mas Tu sabe de todas as coisas. Nada fica oculto para Ti, Senhor. Meu Pai, coloque discernimento na cabeça de todos nós, para que nós entendamos todas as coisas que acontecem conosco. Sabe, para que quando aconteça alguma situação dessa, que nós tenhamos o discernimento, Seu Espírito Santo. Por que isso está acontecendo conosco? É uma injustiça? É uma colheita? Para que nós possamos clamar a Ti pelo Teu refrigério, pelo Teu sustento, ó Pai. Porque sozinhos nós não temos condições de avançar nesse mundo. Esse mundo quer nos engolir. O diabo, ele fica jogando nos nossos ouvidos mentiras, acusações. E nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos todas essas setas malignas de acusação, de mentiras para cima de nós, porque nós já fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Então, Senhor, venha nos dar esse discernimento, para termos sabedoria, discernimento, para entender as situações. Ah, Espírito Santo, que o Teu fruto floresça em nós em plenitude. Nós clamamos nesse momento a Deus por sabedoria, para que possamos conduzir esse dia com sabedoria. Senhor, nos mostra como agir com as pessoas que nos magoaram. Sabe, nós sabemos que o fato de nós liberarmos o perdão não significa que a gente vai voltar a ter o mesmo relacionamento com essas pessoas. Nós temos sim que amá-las, porque esse é um mandamento. O amor não é sentimento, o amor é um mandamento. Não podemos confundir as nossas emoções com os mandamentos. Então, Espírito Santo, nos dê esse discernimento, que nós amemos as pessoas que nos feriram
Que nós oremos por essas pessoas para que o Senhor abençoe, para que elas não cometam esses erros com outras pessoas também. Senhor, nos ajude a liberar o perdão. Sabe, nesse primeiro momento, muitas vezes essa oração inicial não tem aquela vontade de fato de perdoar, não tem aquela vontade de fato de ver a pessoa bem. A gente quer aquela vingança, mas é o Espírito Santo que trabalha em nós essa mudança de perspectiva, porque a vingança é do Senhor, não é nossa. Que a gente não queira ver a outra pessoa se dando mal só para ter uma satisfação pessoal, sabe? Porque isso é um sentimento que acomete todos nós. Então o Espírito Santo muda essa perspectiva do nosso coração, que a gente possa entregar todas as causas de fato ao Senhor, porque a justiça é tua. Que a gente entregue, se for necessário que a gente se afaste, mas que a gente ame essa pessoa, que a gente rogue a Ti para que o Senhor a abençoe, que a gente libere o perdão, porque o perdão é uma decisão. Que a decisão desse dia, minha e desse irmão meu que está orando comigo, seja perdoar aquelas pessoas que de alguma forma o feriram. Também clama a Ti, Santo Espírito, que nos mostre, que nos dê o esclarecimento. Se nós magoamos alguém algum dia, se nós falamos para alguém algo que magoou, que a gente tenha o discernimento que o tempo não vai curar, que a gente precisa ter uma atitude de humildade e pedir desculpas para essa pessoa, perdão para essa pessoa. Que a gente repreenda o sentimento de orgulho no nosso coração, de pedir desculpas. Que a gente não se ache superior à pessoa para a gente chegar e pedir desculpas. Que a gente peça desculpas. Que a gente possa se colocar nessa situação, porque o Senhor nos sustenta. O Senhor nos sustenta. Oh Senhor, muito obrigada pelos esclarecimentos vindos da Tua palavra. Senhor, nos molda de acordo com a Tua vontade. Que nós saiamos de uma posição onde a gente se ache numa posição de não perdoar, de arrogância. Lembrei da palavra de arrogância. Quantas vezes nós ficamos numa situação arrogante de achar que a gente nem erra, mas todos nós erramos. Com o tempo, sim, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai começando a agir, a ter como exemplo sempre Jesus Cristo, porque é por isso que somos cristãos, porque Jesus Cristo é o nosso exemplo. Nós somos seguidores de Jesus Cristo e nós precisamos nos esforçar para andar de acordo com Jesus Cristo. Sabe, é muito maravilhoso ter acesso ao Senhor. É muito maravilhoso ter essa perspectiva de que o Senhor nos transforma. Mas o Senhor nos transforma quando nós nos esforçamos para isso. Então, Senhor, que todos nós nos esforcemos todos os dias e tenhamos essa consciência que essa busca precisa ser diária. A vida espiritual, assim como o alimento para o nosso corpo biológico, ela precisa ser diária. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque é templo do Espírito Santo diariamente. Precisamos nos alimentar bem, nos exercitar. Assim é com a vida espiritual, precisamos orar, precisamos estudar a palavra, precisamos louvar, precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos na nossa comunidade de fé. Sim, nós precisamos nos esforçar. Sozinhos nós não conseguimos avançar. Coloque em nós, Senhor, esse discernimento. Nós nos submetemos a Ti, ó Senhor. Sê conosco nesse dia. Pai, eu quero aproveitar neste momento e clamar ao Senhor pela nossa saúde, que o Senhor nos sustente, que o Senhor possa manifestar aqui, nesse momento, os Teus dons, Espírito Santo, dons de curas,
manifestações de milagres na vida de cada um de nós nesse dia, porque Tu pode todas as coisas. Ontem eu li algo tão incrível, que os milagres do Senhor muitas vezes são pessoas que se chegam a nós de forma amorosa, e é verdade. Como é maravilhoso nós termos pessoas ao nosso redor que se preocupam conosco, que se preocupam, que se importam conosco. É uma bênção. Então, Senhor, muito obrigada pelos milagres que o Senhor nos entrega diariamente. Sabe, a gente precisa ter esse olhar espiritual da vida. A gente não pode olhar a vida só com os olhos biológicos, físicos, porque isso é muito limitado. Nós temos que olhar além, olhar que as possibilidades, que o Senhor é o dono de tudo. Então, o Senhor cuida de nós em tudo. Então, Senhor, derrama sobre nós a Tua cura, a cura física, Senhor. Venha nos dar condições de nos tratar, de termos acesso a um tratamento adequado, se essa for a Tua vontade, porque se o Senhor quiser, o Senhor nos cura agora, instantaneamente. Entendeu? Mas nós não temos acesso. A gente precisa só saber que a Tua vontade ela é sempre boa, perfeita e agradável. E que o Senhor é o Deus provedor e nos dá o sustento, a provisão necessária. Então o Senhor nos dê a provisão necessária de um tratamento, de uma medicação, de uma consulta, de uma internação ou uma cirurgia, se for o caso. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, Senhor, derrama sobre nós a unção, essa cura, meu Pai. Pai querido, também rogo a Ti pelo consolo aos irmãos que estão enlutados. Pai querido e amado, cuida desses irmãos, derrama sobre eles o Teu consolo, o Teu conforto, porque isso só pode vir do Senhor. Por mais que a gente dê um abraço, que a gente se coloque à disposição, nada disso sustenta essa pessoa. O que sustenta é o Senhor. Pai querido, nesse dia, nessa quinta-feira, eu rogo a Ti que nos livre de todo mal, que nos dê livramento, Senhor, em todos os lugares que a gente estiver, que quando a gente caminhe pela rua, pela condução, pelo nosso trabalho, em todo lugar, o Senhor nos livre de todo mal. Que os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor, que sejamos invisíveis para o inimigo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa os nossos pecados. E nos transforma, Senhor, nos dê discernimento para que a gente possa nos desviar do mal, nos livra das tentações. O Senhor não nos dá nenhuma tentação que não possamos resistir. Sim, todas as tentações que o Senhor que acontecem, que o inimigo aponta para nós, nós temos autoridade em nome de Jesus para resistir. Então, Senhor, nos dê discernimento para dizermos não ao pecado, mesmo que seja algo que a gente até goste, mas que a gente entenda que essa não é a Tua vontade para a nossa vida. Nós precisamos cumprir o Teu estatuto. Então, Senhor, nos capacite, nos dê sabedoria para que nós não sucumbamos à carne, e sim que estejamos sempre direcionados pelo Teu Espírito. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, nos livre de todo mal, de toda tentação. Que neste dia 1º de fevereiro de 2024, possamos viver esse dia em plenitude, plantando as sementes que queremos colher, liberando perdão. Senhor, que não fiquemos ansiosos com o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Ti. Cada dia tem as situações para serem resolvidas. Cada dia tem o seu mal. Que nós nos fortaleçamos em oração e com a Tua palavra para podermos vencer este dia para a Tua honra e para a Tua glória. Que não fiquemos, Senhor, que não fiquemos nos prendendo com situações do passado que cometemos, que até a gente se arrepende, mas que a gente entenda que é aprendizado, que o inimigo não venha a querer roubar o nosso presente com essas acusações do passado, com essas mentiras, que a gente viva o dia de hoje, que é o nosso presente, de uma forma que Te honre, Senhor, que Te honre para a honra e glória do Seu nome. Sê conosco nesse dia, Senhor, que tenhamos ouvidos sensíveis à Tua voz, olhos espirituais.
para vivermos esse dia de uma forma que te glorifique. Muito obrigada, Senhor, pela nossa vida, pelo nosso sustento. Muito obrigada por tudo que o Senhor faz por nós. Glorificado seja o teu nome. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu olho está grudando porque eu estou com conjuntivite. Ai, Senhor. Deus, tá vendo que esse olho está pequenininho? Ai, só o Senhor, só o sangue de Jesus, né? Ele nos sustenta, Ele nos sustenta. Irmãos, fiquem com Jesus, tá bom? Que Deus abençoe o dia de vocês, tá? Estudem a palavra, orem. Durante o dia, depois do seu tempo de qualidade, mantenha um pensamento intencional ao Senhor para estar sempre em oração. É muito bom estar sempre em oração, tá bom? Fiquem com Jesus. Marta, meu amor, Deus abençoe seu dia, tá bom? Sabe que eu te amo, né? E até amanhã, se essa for a vontade do Senhor, tá bom? Entrou também aqui online a Inês. Deus abençoe sua vida, Inês. Você não ficou, mas Deus abençoe você, para que você sinta o mover do Espírito Santo na sua vida. Amém? Então até amanhã. Isadora já acordou, já tá ali chutando o negócio ali. Fique com Jesus, até amanhã.